Cacá, só para contextualizar, esse foi o discurso do Lula hoje na reunião ministerial. Ele reuniu todos os ministros, né, para fazer um balanço do governo, e ele fez um discurso muito interessante. Eu não tinha assisti aqui junto com os espectadores, só para contextualizar. Cacá, mas eu chamei aqui você para a gente falar sobre esses depoimentos liberados pelo STF na última sexta-feira. Foram vários depoimentos foram vários militares importantes, generais, coronéis e também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, depoimentos que eles prestaram à Polícia Federal e que agora foram liberados, né? A imprensa já destrinchou esses documentos, aqui também aqui na Fórum destrinchou, no cafezinho, em todos os jornais, enfim, foram documentos que confirmam a tentativa de golpe. Eu queria ouvir a sua análise. O que esses documentos trouxeram de novo, na sua opinião? Miguel, eu até escrevi um artigo que deve sair na quinta-feira, um pouco sobre isso. Eu penso que a investigação está madura. A investigação, quando ela tem algumas fases, na verdade, nesse caso, várias fases, chega um momento que você tem que ter um fim, ela tem que ter um relatório. A Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico excepcional, inclusive com inteligência de investigação muito grande. Eu sou advogado criminal há 40 anos, só faço isso na vida, e realmente eu diria que ela fechou o cerco, né? Ela foi fazendo o que tinha que ser feito, teve lá uma delação de uma pessoa importante, depois teve várias buscas e apreensões. Nessas buscas e apreensões foram conseguido muita documentação, inclusive aquele vídeo incrível que eles próprios gravaram. Quer dizer, na verdade, a gente tem o auxílio luxuoso de um povo que faz espécie de uma operação Tabajara, onde produz prova contra eles próprios. E já foram ouvidas pessoas das mais diversas matizes, inclusive a última operação, ela impressiona, porque foram 4 generais que tiveram busca e apreensão. Depois da busca e apreensão, nós tivemos prisão de coronéis da ativa, ministros e ex-ministros, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil. Ou seja, é muito farta a documentação apreendida, e aí você passa a ter, se você for ler com cuidado técnico os depoimentos dos generais, especialmente, eles são muito impressionantes, porque a Polícia Federal faz um trabalho, a gente que tem o olhar clínico, ela pergunta: o senhor no dia tal teve tal ou qual reunião no Palácio do Planalto? E aquilo vem em seguida com a outra pergunta, dizendo: não, porque nós temos aqui a comprovação que o senhor esteve 6 vezes, 7 vezes no Palácio do Planalto. Ou seja, as perguntas são feitas, Miguel, já com todo o histórico daquela época absolutamente mapeado. E os depoimentos, especialmente do ministro do comandante da Aeronáutica à época e do comandante do Exército, eles são impactantes. Quer dizer, do Valdemar, ele fala: não, estava pressionado pelo Bolsonaro, é aquele que está querendo, ora, agradar o Bolsonaro e está querendo, ora, também se aproximar um pouco do Supremo, com medo de entrar nesse furacão enorme, ser preso e tal. Especialmente do comandante do Exército, à época, e do almirante da Aeronáutica, é impressionante, porque ele é técnico, ele comprova, no meu ponto de vista, como o resto da investigação, ele comprova que o golpe estava ali. Quer dizer, nós tivemos realmente uma participação. Claro, não existia apoio dos Estados Unidos, não existia apoio militar fora daqui, não existia apoio da tropa e do comando, não existia apoio da sociedade civil organizada, mas eles tiveram a importância que nós temos que reconhecer. O comandante do Exército chegou a falar para ele na República: se Vossa Excelência continuar nessa intentona golpista, eu sou obrigado a prendê-lo. E agora eu fico vendo as pessoas criticar. Ele fez o que tinha que ser feito. Veja bem, a prisão em flagrante, que o presidente da República só pode ser preso numa circunstância como aquela. Ele era presidente da República, existe uma discussão constitucional sobre isso, mas em flagrante ele poderia ser preso, sim. Agora, imagine o que não seria problemático uma prisão dessa, que ele iria resistir, chamaria oficiais ligados a ele, ou seja, aquilo que o comandante do Exército quis evitar,
talvez tivesse detonado se tivesse tido essa prisão. Então, foi a melhor maneira. O Bolsonaro sentiu o peso do Exército contra ele, que é a força que tem mais poder, recuou naquele momento, depois continuou fazendo movimentos golpistas. Só que chega uma hora, Miguel, que tem que ter... Eu até escrevi sobre isso essa semana. Eu julguei que talvez fosse ter mais uma operação contra os políticos, porque já vieram os financiadores, já prenderam os pretendentes a golpistas que estão presos há mais de um ano. Você tem uma série de políticos, inclusive, que já têm presos políticos, já sofreram busca e apreensão, e especialmente o grupo militar, que muita gente duvidava se chegaria neles, já teve uma operação fortíssima, técnica, controlada de uma forma, inclusive, sem nenhum tipo de escandalização, de espetacularização. Agora, do meu ponto de vista, como advogado, acompanhando esse inquérito para e passo e vendo a quantidade de operação, de fases que já teve dessa operação, está na hora da Polícia Federal fazer o relatório. Acho que já tem abundância de prova de materialidade e autoria para poder mandar para o Ministério Público em relação a Bolsonaro, em relação ao general Heleno, general Braga Neto, uma série de generais que estavam ali efetivamente fomentando o golpe, tentando o golpe. Aquela gravação anterior, onde o general Heleno diz que tem que ser feito o golpe antes mesmo da posse, porque senão depois fica difícil. E agora, discussões que vieram à tona que comprovam que eles estavam tentando a leitura daquele ato, que seria o ato lido pelo presidente da República, para dizer do estado de sítio, é algo deprimente. E você vê as iniciais do Bolsonaro lá, quando fala dentro das 4 linhas, que é uma expressão que ele usa muito. Então, assim, eu acho que o trabalho da Polícia Federal está extremamente bem feito, só que chega uma hora que amadurece, o inquérito amadurece. Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu tenho experiência de direito criminal. Se não fizer um relatório agora, porque você fazer o relatório agora não significa que vai parar a investigação, não. Você faz um relatório sobre Bolsonaro, o grupo mais ligado a ele, os generais, aquele grupo que realmente insistiu no golpe, e você manda para o Ministério Público, que, no meu ponto de vista, fatalmente fará uma denúncia. Porque você sabe, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. E a provocação, daí aquilo que eu chamo de poderes imperiais por parte do Procurador-Geral da República, sendo no Supremo Tribunal Federal, é apenas o Procurador-Geral. Mas eu lembro aqui que o doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tinha tomado posse há apenas 4 dias, quando recebeu a documentação pesada, longa, grave, que diz respeito a essa operação que teve busca e apreensão em casa de generais, que teve prisão de coronel da ativa. E ele, em 4 dias, estudou e fez um parecer técnico absolutamente correto e digno. Então, no meu ponto de vista, a operação pegou um outro patamar com esses depoimentos. É um comandante do Exército que disse com muita... A leitura do depoimento dele impressiona. E, de certa forma, até mostra que nós estivemos muito próximo de um golpe. Eu estou vendo agora pessoas da imprensa, pessoas bolsonaristas, pessoas que estavam apoiando Bolsonaro, que tinham dúvida do golpe, voltarem atrás, falar, opa, realmente, agora chegou um ponto que não dá mais para ninguém duvidar que nós estivemos muito próximos de um golpe. É hora de relatar, a Polícia Federal fazer o relatório, é assim que funciona. Faz as investigações, busca apreensão, depoimentos, tudo que foi feito, com técnica, com análise criteriosa dos agentes da Polícia Federal, e agora é necessário que essa fase, não é que ela vai terminar, já tem elementos suficientes para mandar para o Ministério Público um relatório, e esse relatório vai ter que dizer, tendo em vista o que foi apurado, a Polícia Federal entende que tem que ter um indiciamento do senhor Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Casa Civil, do ex-chefe do GSI, general Heleno. E aí, o Ministério Público, através do doutor Paulo Gonet e seus auxiliares, vão, do meu ponto de vista, apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que representa a gravidade do que nós passamos. E o Supremo Tribunal, na sua plenitude dos seus 11 ministros,
vai decidir sobre o recebimento da denúncia. Com o recebimento, essas pessoas que tentaram o golpe vão virar réus. Essa que é a diferença. E isso é necessário que seja feito com a maior urgência possível.